com relação a esse mesmo assunto. Muito obrigada também pela comissão organizadora pelo convite. Não tenho nenhum conflito de interesse. Então, essa é uma figura daí do tempo de evolução natural de uma infecção por Covid-19. E a gente tem que lembrar que... Aqui, 99% de todos os vírus durante uma infecção natural se concentra aqui numa fase bem inicial da doença. Eu peguei essa figura de um artigo de 2020, de propósito, mostrando que aí o conhecimento foi evoluindo ao longo do tempo. Então, a terapia antiviral, ele colocava até aqui, quando já tinha uma doença severa, uma doença grave. Então, isso a gente já viu depois de estudos que não tem existe uma futilidade, né, no uso de antiviral nesse momento. E colocava aqui a terapia de anticorpos a partir de uma doença leve. E a gente sabe que isso pode se prolongar um pouco mais precocemente. Dito isso, vou falar então hoje sobre o uso de plasma convalescente, soro hiperimune e os anticorpos monoclonais em Covid-19. Então, primeiro, o plasma convalescente. Essa figura já apareceu aqui hoje. Então, o que é o plasma convalescente? É pegar o plasma de um paciente que teve Covid-19, 14 a 28 dias antes, já está negativo, né? Não tem mais replicação viral. O paciente doa, né, o plasma, e isso pode ser usado para profilaxia ou para terapia. Historicamente, tem sido o plasma convalescente de doenças infecciosas tem sido utilizado para prevenção e tratamento de epidemias há mais de 100 anos. O relato de uso da gripe espanhola em 1918 a 1920 é o mais conhecido e é sempre citado como um dos usos, os primeiros usos, mas na verdade antes disso, em 1916 já foi utilizado para tratamento de paralisia aguda, numa epidemia de Nova York, e em 1916 também uma contenção de epidemia de sarampo em Tunis. Esse aqui é um artigo de 1907 de um italiano que usou soroterapia para pacientes com sarampo. Esse aqui é um estudo que a gente fez lá no começo da pandemia, de junho de 2020 a novembro de 2020. Inclusive, o Maurício foi membro do DSMB desse ensaio clínico. Então, só para mostrar que lá no começo era utilizado muito tardiamente. Provavelmente como uma medida para tentar salvar os pacientes que estavam morrendo, ou seja, os pacientes que estavam hospitalizados e que precisavam de ser feito alguma coisa. E a gente tinha, naquela época, ainda PCR positiva, então acabou sendo o alvo desse estudo. Então, os pacientes tinham uma mediana de 60 anos, com uma mediana de dias de sintomas de 8, sendo que o intervalo intercoativo variou entre 6 a 10, 11. Eram 3 grupos, terapia padrão, baixo volume de plasma, que era uma bolsa de plasma, e alto volume, que eram 2 bolsas. Não houve diferença entre os grupos de plasma, os 2 grupos de plasma e o grupo padrão. Aqui nessa tabela eu coloquei um resumo dos principais artigos. Em verde estão os 2 que demonstraram benefício, sendo que o maior deles, esse do New England, publicado esse ano, foi feito ano passado, na verdade, e os 2 de baixo em vermelho que não demonstrou benefício. Então, a gente vê que os 4 foram feitos com plasma de altos títulos de anticorpos, com características dos pacientes de uso precoce. Aqui no primeiro, menor do que 72 horas de sintomas. Esse foi um estudo argentino em pacientes de alto risco, maior ou igual a 75 anos, ou de 65 para cima com pelo menos uma comorbidade. O desfecho primário foi em todos, ou seja hospitalização, seja óbito, ou progressão de doença até o dia 28. E a eficácia, aqui nesse primeiro estudo argentino, 31% de eficácia no grupo de plasma versus 16% no grupo placebo.
Nos outros dois que não houve diferença, provavelmente foi por conta de um viés de seleção de pacientes. A gente vê aqui que, por exemplo, tendo uma comorbidade só, já entrava, então, um paciente jovem, hipertenso, por exemplo, já entrava nesse estudo. E esse de baixo, maior ou igual a 50 anos, também já entrava no estudo. Ou seja, talvez os pacientes um pouco menos graves e configurando aí talvez um viés de seleção. Mas todos esses estudos mostraram que o plasma foi seguro. Um efeito colateral adverso que tinha-se receio, né, teórico, antes de ser utilizado o plasma, que era o antibody enhancement, né, não aconteceu. Esse aqui é uma recomendação dos guidelines do NIH, de dezembro de 2021, que apesar de eles, né, analisando todos os estudos, de ter talvez benefício ou não, existe um racional teórico para o uso de plasma convalescente em pacientes imunossuprimidos, por conta da resposta inadequada à vacina, a progressão para a forma grave e uma excreção viral prolongada. Esse estudo aqui fez uma análise de subgrupo bayesiano dos dados do recovery e viu que em pacientes soronegativos e com menos de 7 dias de sintomas, foi o subgrupo que teria uma probabilidade de resposta melhor. Tanto aqui como aqui, ou seja, quanto mais precoce, melhor. Passando agora para o soro hiperimune. Então, o soro hiperimune é a imunoglobulina intravenosa hiperimune e é derivado de indivíduos convalescentes com resposta imune neutralizante. Então, aqui nessa figura, a gente vê qual que seria a principal diferença entre a imunoglobulina por si só, simples, né? Ou seja, é um pool de plasma com no mínimo 10 mil doadores, o soro hiperimune com doadores com altos títulos de anticorpo específico e versus o plasma convalescente, que geralmente são 1, no máximo 2 doadores. E aqui nesse quadro as principais diferenças também entre o plasma convalescente e o soro hiperimune. O volume do plasma em plasma convalescente é muito maior. Os títulos de anticorpos são maiores em soro hiperimune. É padronizado a quantidade de anticorpos também. Para ambos tem anticorpos neutralizantes policlonais, ambos são policlonais, né? Para plasma convalescente precisa ter compatibilidade ABO. O processo de fazer esse pool é muito maior no soro hiperimune, muito mais trabalhoso, mais do que 6 meses, sendo que para plasma convalescente é muito menor, ela fala menos que 6 semanas, mas é muito menor, na verdade, é só uma seleção dos doadores e aí a doação de plasma. Com relação à segurança, existe um risco teórico com TRALI, por exemplo, TACO, para plasma convalescente, ao contrário do soro hiperimune. E o risco de transferência de autoanticorpos é maior também no plasma convalescente. E lembrar sempre muito do custo. Vou falar disso mais para frente também, mas o custo de plasma convalescente é muito menor com relação ao soro hiperimune. O que a gente tem de evidência para soro hiperimune em COVID? Eu achei esse estudo, que é o único randomizado, controlado, duplo cego, de 593 pacientes hospitalizados, apesar de ter sido publicado agora no início do ano, ele foi feito anteriormente, foi feito com pacientes com o início dos sintomas, uma mediana de 8 dias, com intervalo interquartil de 6 a 10. Porém, o grande problema, além de ter sido feito tardiamente, foi que todos foram feitos com o Standard of Care, incluindo o Remdesivir. Ou seja, provavelmente o Remdesivir acabou com essa diferença que poderia ter eventualmente um soro hiperimune, e aí o efeito residual é muito baixo. Então, não teve diferença na melhora clínica no 7º dia. E com relação aos anticorpos policlonais, então, a maioria dos anticorpos produzidos pela resposta imunohumoral natural são policlonais. Na produção de anticorpos monoclonais, um clone de células B produz grandes quantidades, então, de anticorpo específico em laboratório. Aqui a gente tem a evolução ao longo do tempo de como foi a produção de anticorpos monoclonais
sendo que o primeiro foi murino, depois quimérico, depois hominizado e humano. E aqui embaixo o sufixo do que representa, né? O sufixo representa como é que foi a forma de produção desse anticorpo. Qual que é a diferença, então, à medida que a gente passa mais para aqui do lado direito da figura? É o potencial de imunogenicidade, ou seja, principalmente quando o alvo, né, não é uma proteína humana, essa imunogenicidade, ou seja, a tolerância vai ser muito melhor com esses anticorpos mais humanos, né? Aqui é outra nomenclatura, a nomenclatura também de acordo com o alvo que vai ser direcionado ou então como foi produzido. Quando é TUMAB, né, TUMAB direcionado ao tumor, então a gente vai ver ao longo dos próximos slides vários VIMAB que são direcionados aos vírus. Aqui são alguns exemplos de uso dos anticorpos monoclonais, adalimumab, que é o anti-TNF, secukinumab, rituximab, e aqui do lado direito, já anticorpos contra a Covid-19, antipatógenos mesmo. E aqui mais anticorpos em doenças infecciosas, alguns mais famosos aí como palivizumab para prevenção de vírus sincicial respiratório em recém-nascidos prematuros. O mecanismo de ação é a prevenção da ligação ou fusão da célula-alvo, opsonização dos vírus ou células infectadas para captação fagocítica e facilita a morte de células-alvo através da fixação do complemento ou ativação de MAC ou citotoxicidade dependente de anticorpos. Aqui eu coloquei vários estudos que saíram aí ao longo do ano passado, principalmente, dos anticorpos monoclonais para tratamento de Covid-19 e de uso precoce. Tem aqui o sotrovimab, o da Regeneron, né, o Regencov, que é o casirivimab e o indevimab, ou então o bamlanivimab com etesevimab. E todos têm mais ou menos uns resultados parecidos. Eles tiveram, os desfechos estudados eram hospitalização ou óbito, ou seja, casos graves ou óbito, com uma redução do risco relativa que variou de 71% a 88% em todos os estudos, com eventos adversos graves, super comparáveis, ou seja, sem diferença com relação ao placebo. Então, a curva, eu coloquei só de um, mas a curva de todos esses estudos se assemelha muito a essa, em que o benefício, né, a sobrevida é muito melhor e o risco de hospitalização é muito melhor com o uso do anticorpo monoclonal. Isso lembrando na era pré-Omicron e pré-vacina também. Todos esses estudos foram feitos na era pré-vacina. E aqui eu coloquei um estudo que saiu bem recentemente, acho que não tem 10 dias, da eficácia e segurança da administração do tixagevimab e silgavimab, que é o Evusheld, né, da AstraZeneca. Saiu primeiro o estudo de profilaxia, e esse é o estudo de tratamento precoce, na verdade, randomizado, duplo cego controlado, de 95 centros, com N de 910, sendo que imunocomprometidos era um número pequeno, de 45. O desfecho primário, de novo, era Covid grave ou óbito no primeiro mês. Eventos adversos super comparáveis, até maior no grupo placebo, com essa curva aqui de benefício nesses pacientes. E aqui é importante, de todos aqueles estudos, esse aqui foi um que mostrou bem claramente o benefício do uso, quanto mais precoce, melhor, em relação ao número de dias de sintomas. Então, cadê a flechinha aqui? Então, a gente vê aqui, o número é super pequeno, a partir com 2 dias de sintomas, o benefício foi de 100%, 3 dias 88% e vai caindo. 4 dias 78%, 5 dias 67%, 6 dias 64% e 7 dias chega só a 50%, ou seja, baixa, diminui muito, né? E o desafio daí é saber qual é a população de pacientes, sendo que temos hoje a vacina, né? De novo, esse estudo foi feito
em pacientes não vacinados, que vai se beneficiar de um uso precoce desse anticorpo. Aqui eu queria mostrar um estudo de pacientes transplantados renais, ou seja, imunossuprimidos, que fizeram profilaxia com tixagevimab e silviavimab, numa dose simples, um frasco. Lembrar que ele tem uma meia-vida relativamente longa, de 3 a 6 meses, talvez mais, dependendo aí do follow-up que a gente tiver dos estudos que forem saindo. E desses 416 pacientes, 39 tiveram uma infecção breakthrough, sendo desses só um assintomático, 38 sintomáticos. Desses 38, 14 foram hospitalizados, sendo 3 em UTI com 2 óbitos, e 12 pacientes foram testados para atividade neutralizante com ausência deles. E é questionado, então, se é necessário uma dose maior, 1,5 vezes, 2 vezes a dose, para poder evitar esses casos de doença, apesar do uso da profilaxia. Eu tentei resumir aqui as vantagens e desvantagens, então, de uso de plasma convalescente com anticorpos monoclonais. Então, lembrar que anticorpos monoclonais têm uma melhor padronização e uma efetividade, o plasma convalescente uma menor efetividade, mas por muito tempo, por exemplo, no HC, no hospital público, era a única coisa que a gente tinha. Até hoje não temos nem remdesivir, nem vai ter o Evusheld por conta do custo. E o plasma convalescente, o custo dele mesmo, acho que é cerca de R$1.000, né? O custo para fazer todas as sorologias, o doador, etc., o material. Então, é muito menor do que um anticorpo monoclonal. O anticorpo monoclonal evita a exposição ao plasma com reações transfusionais, sendo que em Covid-19, normalmente o efeito colateral mais frequente é trale, que aí, como tem um acometimento pulmonar, é difícil dizer se realmente foi devido ao uso do plasma ou não. E o plasma convalescente tem a vantagem, né, às vezes é desvantagem, às vezes é vantagem de ser policlonal, ou seja, outros fatores seriam também infundidos junto. Já falei do custo, e anticorpo monoclonal tem uma reduzida eficácia com variação antigênica. À medida que o tempo vai passando, vão surgindo as novas variantes e subvariantes, vai caindo o efeito da ação do anticorpo monoclonal. E isso não acontece com o plasma convalescente, porque ele vai seguir, se realmente o banco de sangue coletar, né, o soro, o plasma desses pacientes que estão tendo epidemia no momento, tem uma maior probabilidade de especificidade contra as variantes que estão circulando naquele momento. E a disponibilidade, né, por conta do método que é produzido. E quanto à situação atual? Então, nós temos a Ômicron e as suas subvariantes. Então, a Ômicron, a BA.1, foi identificada em novembro de 2021. Teve uma disseminação rápida e em maio de 2022 a subvariante BA.2 já era dominante no mundo. Aqui numa figurinha a gente vê aqui os dados da França, a BA.2 ao longo aí de 2 meses, um pouco menos até, já é a subvariante predominante. Nos Estados Unidos começa a aumentar aqui a BA.2.12, com sumiço, né, em todas as situações totalmente da Delta. E na África do Sul, a BA.4 e BA.5, o Esper até mostrou na aula anterior que o BA.4 e 5 está aumentando muito aqui no Brasil, o que é muito ruim, né, para a gente. Então, com a Ômicron, o que a gente tem de dados de uso de plasma de indivíduos convalescentes de Ômicron? Os dados in vitro viu que plasma desses indivíduos, vacinados ou não vacinados, tem atividade neutralizante. E lembrar que os estudos clínicos com plasmas foram sempre antes da era Ômicron. Tem até essa recomendação também do NIH, que recomenda contra o uso de plasma convalescente coletado antes da emergência de Ômicron para a situação atual de Ômicron. E esse aqui é os dados japoneses, em que ele foi avaliar a eficácia de vários anticorpos monoclonais para Ômicron,
E a gente vê que para BA.1 ainda era, todos, né, tinham uma concentração necessária inibitória para neutralizar 50% baixa, e aí quando chega a BA.2 só restam 2, que é o Betlelovimab, que a gente não tem disponível aqui, e na verdade os estudos de fase 3 ainda estão para sair, e o Evusheld, que é a Silgavimab, com o Tixagevimab, principalmente as custas do Silgavimab, né, assim, não tanto do Tixagevimab. E para BA4 e 5 vai acabar restando só o Betlelovimab, porque tem aumenta muito daí as concentrações necessárias para neutralizar. E aqui só acrescentei, não tem nada de antivirais na aula, só lembrar que para os antivirais, Remdesivir, Monopiravir, Nimatrovir, Ritonavir, para Ômicron BA.2, pelo menos, mantém ainda a sua atividade, a sua eficácia, né? Então, o plasma convalescente com altos títulos para Ômicron podem ser benéficos em casos selecionados, principalmente nos imunossuprimidos. Com relação ao soro hiperimune, nós temos poucas evidências em literatura. Os anticorpos monoclonais de uso precoce devem fazer parte do arsenal terapêutico em pacientes com probabilidade de resposta inadequada à vacina, principalmente naqueles com menos de 5 dias de sintomas, preferencialmente quanto antes melhor, né? E deve ser feita uma avaliação contínua da ação dos anticorpos monoclonais para as subvariantes da Ômicron e as suas novas variantes que vierem no futuro. Obrigada.